Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você não me conhece, eu sou Marisson Fraga e esse é o nosso canal. E aqui nós falamos sobre questões emocionais, funcionamento da mente humana, comportamento humano, falamos sobre questões de neurociência, de psicologia, de psicanálise. Então, se você se interessa por esse conteúdo, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que tem me sido muito frequente. Na verdade, eu tenho respondido essas perguntas e eu tenho respondido, na verdade, a mesma pergunta várias vezes, e pela frequência dessa pergunta eu decidi gravar um vídeo aqui. Mas antes eu queria fazer uma observação, um parênteses aqui, né? Porque quem está acompanhando o nosso canal, na verdade, nos dois últimos vídeos eu falei, olha só, o próximo vídeo vai ser um caso de Freud, um próximo vídeo eu vou trazer um caso de Freud, e de verdade, né, eu trouxe uma explicação, inclusive até no vídeo passado, por que eu não tinha trazido ainda esse caso de Freud, e a mesma explicação permanece, tá? Hoje eu recebi mais uma vez a mesma pergunta, então eu decidi gravar um vídeo rapidamente aqui para poder trazer essa explicação de uma forma muito mais estruturada, né? Porque eu já recebi, na verdade, essa pergunta de inúmeras pessoas, e pessoas que seguem o nosso canal, e eles fazem perguntas através do Instagram, e fazem perguntas também através dos nossos comentários aqui, né? Então, a pergunta que eu quero trazer hoje, justamente é a pergunta da Flor de Lis, né? Ela falou o seguinte, olha só, Marisson, aproveito o espaço para dizer que adoro os seus vídeos e aprendo muito. Deixa eu fazer um pausa aqui, eu queria agradecer justamente a Flor de Lis, né, as palavras gentis, né, isso realmente nos deixa muito motivado para continuar gravando vídeos aqui, saber que estamos ajudando outras pessoas. Então, ela continua dizendo o seguinte, bem, vou te pedir para tirar uma dúvida. Repressão e recalque são realmente sinônimos? Ou existe alguma diferença? Assim como li sobre uma diferença entre antissocial e psicopata. Agradeço. Essa foi a pergunta dela, né? Então ela quer saber a questão, por exemplo, da diferença entre repressão e recalque. Eu lembro que tem uma outra internauta, né, uma outra inscrita no nosso canal, que é a Zeila, que ela conversou comigo pelo Instagram, que ela me fez essa mesma pergunta. E eu respondi de uma forma, digamos assim, eu respondi até de uma forma muito simplista, né? Na verdade, a repressão, muitas pessoas, muitos psicanalistas consideram que a repressão é o fenômeno, ou seja, o movimento psíquico que vai causar o recalque. Então, se a gente está falando da questão de recalque e repressão, a repressão ali, muitos psicanalistas vão entender que através do movimento psíquico que pode ser conhecido como repressão, isso vai causar um determinado recalque no ser humano. Agora, eu queria trazer, na verdade, um conteúdo mais aprofundado para você entender como é complicado também a gente explicar essas questões, tá? A resposta que eu dei no caso lá para a Zeila, né, a Zeila Carla, inclusive queria mandar um abraço para ela, né, uma pessoa que frequentemente tem me mandado mensagens ali no Instagram e tem participado, enfim, tem feito perguntas. A questão é o seguinte, o negócio é muito mais profundo do que simplesmente, talvez muita gente possa imaginar. Porque tem um problema de hermenêutica aí por trás, tá? As primeiras traduções de Freud aqui no Brasil, elas foram traduções que, de certa forma, não conseguiram... elas não foram traduções do original, para começo de história. Então, elas não conseguiram, muitas vezes, trazer aquele conceito, né? Ficou um negócio meio confuso aqui para o português. E é justamente isso que a gente quer explicar aqui agora. No caso aqui da pergunta da Flor de Lis, ela vai inclusive até chegar a falar da questão do antissocial e do psicopata, né? Muita gente acredita que aquela pessoa que não gosta de contato com muitas pessoas, por exemplo, aquela pessoa que gosta de ficar em casa, é muito caseiro, não gosta de ir para festas e tal, aquela pessoa, popularmente falando, a gente diz que ela é antissocial, mas na verdade ela é associal, é diferente. O antissocial, na verdade, ele realmente seria o equivalente ao psicopata, porém, existem pessoas que dizem o seguinte, psiquiatras que vão dizer que o psicopata também é muito parecido com, na verdade, seria a mesma coisa que o sociopata. A questão do Guido Palomba, por exemplo, um psiquiatra forense que eu admiro muito, que eu gosto muito, que é uma das referências na psicatria forense aqui no Brasil, ele vai chamar de condutopatia, ou seja, o cara é um condutopata. Então, eu já vi, por exemplo, alguns psicólogos e psiquiatras definindo, por exemplo, que a sociopatia ela pode ser considerada como diferente da psicopatia. Por que eu estou falando tudo isso, né? Que a gente quer justamente trazer aqui a diferença entre repressão, recalque e recalcamento.
recalcamento, que também tem esse outro termo, recalcamento. E eu quero explicar para você que o negócio não é tão simples assim de explicar, tá? Existem divergências nessas compreensões, e uma das compreensões que eu posso dizer assim que são muito populares é exatamente essa que eu falei para Zeila, né? Que é no caso de que a repressão, ela seria o movimento psíquico, ou seja, seria o fenômeno que causaria o recalque, tá? Só que a gente precisa entender, voltando a falar exatamente o que eu estava falando antes, que a questão da tradução de Freud, por exemplo, ela traz um problema hermenêutico aí, né? Quando eu estou falando de hermenêutico, me permita fazer um parênteses aqui, que eu vou ter que falar uma questão bíblica, porque a Bíblia também precisa ser interpretada através de princípios de exegese, de hermenêutica. E a gente aqui não está falando necessariamente de religião, mas a gente está falando a partir de agora de ciência da religião, né? Haja visto, por exemplo, que o Leandro Carnal, que é um ateu, conhece muito mais a Bíblia do que diversos, inclusive pastores, né? Enfim, de igrejas. Eu não quero citar nomes, mas enfim, o que eu quero que você entenda é, a gente vai utilizar a Bíblia para você entender que o negócio não é tão simples assim, tá? Se você pegar, por exemplo, ali no Novo Testamento, né, o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no capítulo 10, versículo 10, você vai perceber que Jesus está dizendo assim, o ladrão veio para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Presta atenção nisso aqui, porque a questão hermenêutica vai fazer você entender essa questão de Freud, como é difícil a pessoa ler Freud no português, tá? Então, Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa não seria a melhor tradução para você compreender de fato o que é que Jesus estava querendo falar naquele momento. Por quê? Porque Jesus falou, ele falou em grego, né? Em grego tem duas palavras que se chama vida. No caso seria zoe e no outro caso seria bio. E Jesus falou o seguinte, eu vim para que tenha bio, né? Eu vim para que vocês tenham bio, ou seja, vida, mas a vida no sentido biológico da questão, tá? Eu vim para que vocês tenham vida longa, digamos assim. Ou seja, eu vim para que vocês tenham vida, que vocês tenham bio, e vim para que vocês tenham zoe em abundância, porque não dá para você quantificar a questão da vida. Então, quando ele fala esse zoe, também quer dizer no grego vida, mas ele está querendo falar de uma vida plena, de uma vida, digamos assim, explicando de uma forma muito mais simples, cheia do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer é tipo assim, eu não venho aqui só para ensinar vocês a terem vida, mas para que vocês sejam cheios do Espírito Santo e que vocês desfrutem o melhor de Deus, tá? Independente de você ser ateu ou não, eu acho que deu para você entender aqui a questão hermenêutica e como é complicado a gente pegar algumas traduções. Nessa questão da Bíblia, por exemplo, né, que foi citada, de João 10:10, isso é muito controverso, porque tem muita gente que continua utilizando essa tradução. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas essa definitivamente não seria a melhor tradução, porque quando você quando você vai traduzir a Bíblia e você vai aplicar questões hermenêuticas, você começa a perceber que o negócio é muito mais profundo do que aquilo. E por que eu estou falando tudo isso para poder falar sobre a questão de Freud? Porque essa questão de recalque, repressão, né? A questão do recalcamento, na verdade, a gente também pode considerar que é a mesma coisa, tá? Eu posso dizer a você que você considerar que a repressão é o fenômeno, o movimento psíquico que causa o recalque também está correto, porque hermeneuticamente falando, isso na verdade não vai impedir que você faça a tradução de Freud e que você tenha determinada compreensão. Mas você também considerar, que é uma linha de raciocínio que eu também gosto muito, você considerar que recalque, repressão, né, e recalcamento são as mesmas coisas, também não estaria errado você falar isso. Eu vou explicar por quê, né? A questão, por exemplo, que foi utilizada por Freud, a história do movimento psicanalítico, né, um texto de, se eu não me engano, 1914, que ele vai utilizar como repressão, recalque ou recalcamento, ele vai utilizar essa palavra que eu estou deixando aqui abaixo, que eu não vou me aventurar a falar essa palavra, para não passar vergonha. Essa palavra, se eu não me engano, ele está no holandês e está no alemão também, né, porque Freud escrevia basicamente em alemão. Então, o que é que acontece? Essa palavra daí, no francês, também quer significar isso, que eu também não vou me aventurar a falar aqui para não passar vergonha. Agora, veja bem, essas mesmas palavras, no inglês, foram justamente traduzidas como repression, que seria repressão,
No espanhol, por exemplo, foi traduzida como repressão, né, que também é repressão. E aqui no português a gente tem um problema que seria justamente a questão do recalque, repressão e recalcamento. Então também está certo considerar que todos os três estão corretos. Estão falando do mesmo fenômeno, porque existiu aí uma questão de um problema de tradução quando Freud foi traduzido aqui para o Brasil. E só para finalizar aqui a nossa explicação, para contextualizar mais, para não deixar dúvida para ninguém, nós temos aí o Laplanche e Pontalis, né, que quem estuda psicanálise provavelmente tem muita referência desses autores. Na verdade, eles gostam de usar muito a questão do recalque e recalcamento. Eles não gostam de usar repressão, né? E o que é que se entende? Qual seria a explicação disso? A explicação, basicamente, o que se entende é que quando você utiliza a palavra repressão, você está dando a ideia de que um agente externo está reprimindo a pessoa. Então, se você utiliza repressão, você necessariamente está falando de questões externas. Então, tem toda uma questão aí de discussão por causa da tradução, mas, finalmente falando para você, nós temos duas interpretações que não vão impedir. Essas duas interpretações estão corretas e elas não vão impedir você de entender o que é que Freud está escrevendo quando ele está escrevendo. A questão, por exemplo, de você entender que a repressão é um movimento psíquico que vai causar o recalque, é uma forma correta de entender, e a outra forma correta de entender também, até por questões de tradução, é você entender que recalcamento, recalque e repressão querem dizer basicamente a mesma coisa. Haja visto, por exemplo, que Freud nunca utilizou termos como ego, como superego e como id, né? Você vai pegar traduções aqui, as pessoas falando de ego como se fosse eu, superego como se fosse super eu, e o id as pessoas vão falar como se fosse isso, como se eu estivesse dizendo, olha só, eu estou te mostrando isso aqui, tá? Então você não tem, você precisa entender profundamente essa questão da problemática da tradução de Freud, porque fica melhor também para você ler Freud fazendo justamente uma interpretação a partir do ponto de vista hermenêutico. Então espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta, e eu não vou mais dizer para você que aí o próximo vídeo vai ser de um caso de Freud. Eu vou dizer que eu pretendo fazer, porque senão eu vou perder credibilidade aqui no canal, tá? Já estou dizendo isso, já faz uns 3 vídeos e 3 vídeos que eu não trago esse caso de Freud. Então, provavelmente eu vou me esforçar, se não tiver nada que saia daí da minha previsão, né? A gente vai trazer um caso de Freud no próximo vídeo, mas isso é uma coisa provável, tá? E continua tirando suas dúvidas aí, inclusive porque isso ajuda muito a gente a enriquecer, né? A sua participação é muito importante pra gente. Eu não sei se você já percebeu, mas o YouTube virou uma rede social e dá pra gente interagir muito bem por aqui, tá? Então espero que você tenha gostado da explicação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.